Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Claudimir Bezerra e nós estamos aqui para o nosso vídeo de todas as semanas. Vamos lá, hoje nós vamos ler uma história muito curiosa que todos conhecem, que é a história de Jó. Isso, vamos tirar alguns pontos aqui do capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó e sobre algumas teses aqui de uma, vamos dizer assim, a queda de braço ali entre Deus e Satanás, né? O diabo está ali dizendo para Deus algumas coisas ali que a nossa fé é fé por causa que nós precisamos, nós só temos fé em Deus porque nós recebemos alguma coisa de Deus, nós só temos fé em Deus porque nós somos abençoados. Ele está dizendo, Satanás ali, ele chega ali para conversar com Deus e diz assim, ó, os seus filhos têm uma fé perrenga, uma fé molenga, qualquer coisinha eles te abandonam, eles não são que nem você pensa que são, né? Mas Deus conhece os nossos corações, Ele sabe quem é e quem não é verdade? É bem por aí. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece aqui no capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó. Vamos rápido, porque tem muita coisa para ensinar e muita coisa para aprender. Amém? Vamos lá. Jó capítulo 1 começa assim. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. A Bíblia aqui diz que Jó, além de ser muito íntegro, um homem muito certo, um homem incorruptível, um homem decente, ele era muito rico, dono de muitas posses. E tinha muitos também que trabalhavam para ele. Aqui a gente tem que parar para pensar um negócio assim. Muitas pessoas dizem que quando Deus, quando a Bíblia nos ensina lá, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu, está falando ali em contexto diferente. Lá é porque o moço rico que estava falando com Jesus, que diz que seguia, Jesus diz para ele, vá, venda suas coisas e me segue. Ele se apegava tanto ao materialismo, tanto ao dinheiro, que ele ficou triste, deixou Jesus e foi só cuidar das suas riquezas. Aqui não, aqui é diferente. Aqui é um homem íntegro e rico. Ele tanto cuida das coisas de Deus, como também cuida das coisas da posse dele. Ele é um homem, vamos dizer assim, completo, né? E não tem essa de que dinheiro, que Deus é contra o dinheiro. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com ele. Quando terminavam estes dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor deles. Você veja bem como ele cuidava da sua família. Você veja bem, ele mostrava como que agradecia a Deus tanto pela vida dos filhos, como se também oferecendo holocausto para que, se os filhos tivessem cometido alguma coisa ruim contra Deus, fosse aplacada por esses holocaustos, essas mortes, né, de animais que eram feitas ali. Mas você vê também que era uma família unida, Jó tratava os seus filhos em unidade. Você vê que eles ficavam bem unidos, que eles faziam esses banquetes entre eles, né? E convidava sempre um, quando fazia numa casa, convidava os outros, e assim era para sempre, né? Em todo o tempo. Pode ser que seus filhos tenham, ele diz assim, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Esta era a prática habitual de Jó. Então eles faziam esse sacrifício porque, se os seus filhos tivessem feito alguma besteira, ele estava ali aplacando a ira de Deus com os holocaustos, né? Com as oferendas a Deus. Aí vem o começo da nossa história.
Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que faz. Você, como ele, é rico, né? Vê como ele é rico. Estenda a tua mão, toma tudo que ele tem, e certamente ele amaldiçoará na tua face. O que Satanás estava colocando aqui para Deus? Ele estava dizendo assim, ó, a fé de Jó, ela é besteira, ela é fraca. Você vê como ele é rico, protegido, abençoado e cheio de saúde? É por isso que ele te respeita, é por isso que ele te louva. Porque fé mesmo, ele não vai ter quando você tirar alguma coisa dele. A fé de Jó está dependendo das bênçãos que você dá. Né? Se você dá bênção, ele tem fé. Se você não dá nada, tirar alguma coisa, ele não vai ter fé. Né? Então, isso é muito o que a gente vê nas igrejas hoje, viu? As pessoas vão, a maioria das pessoas estão indo na igreja para conseguir alguma coisa. Elas fazem campanha, elas fazem corrente, elas fazem tudo quanto é tipo de coisa. E quando não der certo, sabe o que elas fazem? Ela pula para outra igreja. E lá elas fazem campanhas, fazem corrente, vão para os montes. E se não der certo delas ficar rica, ou elas conseguir casa, ou elas conseguir carro, ou elas conseguir casamento, noivado, elas pulam para outra igreja. Eu conheço gente que já teve em várias e várias igrejas. Todas elas prometendo a mesma coisa. E nunca deu nada certo. Por quê? Porque a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para pregar o evangelho de Jesus Cristo, o arrependimento e a salvação. Mais nada. Né? Mas vamos continuar lá. Né? Então, depois que Satanás falou para ele que Jó é assim, porque você protege ele de tudo quanto é tipo de mal, você enriqueceu ele não tem falta de nada, então assim é fácil ser justo. E aí o Senhor fala: Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabuceus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só escapei eu vivo para vir lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava ainda, outro mensageiro chegou com esta notícia: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, do deserto, um vento terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se o seu rosto no chão e adorou a Deus e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e entrei nu quando eu parti. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso
não pecou e nem culpou a Deus. Jó, veja que coisa terrível. O homem estava lá sentado, cuidando das suas coisas, de repente vem um homem gritando, dizendo que todas as suas ovelhas foram roubadas e todos os pastores foram mortos. Enquanto que ele estava dizendo, chegou outro cara desesperado, correndo, contando que os caras saquearam todo, mataram os outros pastores, levaram os camelos, tudo embora e foi indo. E assim foi até que chegou a perda principal. Uma terrível coisa aconteceu com esse homem. Um vento, uma tempestade, um tornado passou, derrubou a casa onde estavam todos os seus filhos jantando. Todos eles morreram. E aí, o que você faria? Eu conheço gente que quando o cachorro morre, sai da igreja. Que quando o gato morre, fica uma semana depressiva. Quando um filho morre, amaldiçoa Deus, nunca mais aparece na igreja, vira o furdúncio na cidade por aí e desanda a vida, acaba com tudo. Esse homem perdeu 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E pior, perdeu toda a riqueza que ele tinha. Toda a riqueza foi tirado dele. Todo o que ele possuía foi arrancado dele. Ele só não ficou miserável, ele também perdeu os filhos. Imagine essa dor, imagine esse sofrimento, se não for por ficar miserável, por ficar sem filhos. Você já imaginou, você já parou, já leu o livro de Jó e já parou para pensar só nesse capítulo? Só no capítulo 1 e só no capítulo 2, onde toda desgraça que podia cair sobre o homem elevado à 10ª potência veio num dia só. Não demorou muito. Não foi que num ano ele perdeu um filho, daí 10 anos perdeu outro, e as suas riquezas caiu, e daqui 20 anos, não. Ele perdeu tudo isso num único dia. Eu conheço gente que por muito menos já se matou. Eu conheço gente que já se matou por muito menos. Tem pessoas que se matam por perder casamento, por perder namorada. Imagina a situação desse homem perdendo 10 filhos. A riqueza toda que ele possuía. Eles têm mais nada, ele ficou numa situação deplorável. Olha o que acontece quando ele fica sabendo disso. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Isso de rasgar a roupa era comum naquele tempo, né? No judaísmo, quando eles ficavam perplexos, quando eles ficavam atônicos, eles rasgavam a roupa em sinônimo de que desgraça, que loucura. E ele fez isso, ele fez isso. Depois raspou a cabeça, era outro costume que tinha lá, né? Prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse, ele não amaldiçoou Deus, ele não ficou, Deus por quê? Deus por que eu? Deus por que meus filhos? Deus por que meus bois? Deus por que meus camelos? Deus por que minha casa? Não, ele ficou colocou o rosto em chão e disse, eu saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando eu partir daqui. O Senhor deu o que eu tinha, e o Senhor agora o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem louvou a Deus mesmo no meio a tanta desgraça num dia só. Uma loucura, uma coisa assim horripilante. Satanás perdeu a sua tese aí quando ele disse para Deus que Jó ia parar de adorar a Deus quando ele tirasse as suas riquezas. Ele não parou. Ele não parou de adorar a Deus. Ele continuou. Ele falou, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou partir. Eu não trouxe nada para cá e eu não vou levar nada para lá. Então louvado seja o nome do Senhor, aconteceu, eu tenho que só ficar na minha, tentar reconstruir tudo de novo, a minha vida, o meu caráter, a minha lucidez, eu tenho que tentar orar, recuperar as forças e continuar.
É isso que Deus pede para mim e para você. É isso que Deus pede para nós. Deus testa a nossa fé dia após dia. Muita desgraceira acontece, muitas percas acontecem. E você veja bem aqui um negócio aqui para a gente ficar muito, muito atento. Quem fez essas desgraceiras todas acontecer foi Deus. Né? Deus deixou com que o diabo colocasse a mão nas coisas de Jó, nos filhos de Jó, nas riquezas de Jó. Então, cuidado quando você fica falando, quando você fica pensando que isso é do diabo, isso foi Satanás, isso é perseguição do diabo, isso é perseguição do... Não! Não! Deus usa até o diabo para testar a sua fé. Deus usa até Satanás para testar como você anda com ele. Qual que é o verdadeiro sentimento da sua fé? Aonde está a sua fé? Se Deus te dá as suas campanhas, as suas correntes, quando dão certo você fica lá e quando não der certo você pula para outra igreja. Deus está de olho em tudo isso. Deus está de olho em tudo isso. E Jó não pecou contra Deus. Jó não pecou contra Deus. Jó ficou firme. Nas desgraças ali, no desespero, Jó ficou firme. Jó mostra para nós aonde está e aonde deve estar a minha fé e a sua fé, meu irmão. Jó mostra para nós que além daqui existe mais coisas. Além dessa vida aqui, das conquistas, além dos nossos filhos, dos nossos familiares, existe outras coisas. Existe a vida eterna. Quando você perder um filho, você não pode morrer com ele. Porque o seu filho foi recolhido por Deus. De um jeito ou de outro, esteja ele caminhando com Deus ou esteja ele caminhando para o inferno, mas foi Deus que tirou. A sua vida ainda está intacta. E se você perder ela também, você será como aquele homem que Deus deu 5 dracmas para um, 3 dracmas para outro e 1 dracma para outro, que é o dinheiro daquele tempo. O primeiro ganhou mais 5, virou 10, o segundo ganhou mais 3, virou 6, e o último não fez nada, perdeu o que tinha. E Deus disse para ele, disse para os seus servos, tire tudo até o que ele tem e dá para o que tem mais. Jó passou nessa primeira prova. Jó passou, Jó mostrou para Satanás, jogou na cara de Satanás que Jó não era cristão por causa da riqueza. Não era cristão por causa que tinha filhos lindos, maravilhosos, abençoados, unidos. Não, Jó mostrou aqui para Satanás que ele tinha Deus na primeira prateleira da sua vida. Porque ele era com Deus, porque quem Deus era com ele. Não era o porquê Deus dava para ele, e sim quem Deus era para ele. Deus era acima de todas as coisas que ele tinha, até mesmo dos filhos. E você? Qual é a prateleira da sua vida que Deus está? Qual é a prateleira da vida que você coloca Deus? No meio, antes dos seus filhos, depois dos seus filhos, depois das suas riquezas, as suas riquezas em primeiro, Deus em segundo, o seu orgulho e seu ego em primeiro, a sua beleza física. O que é mais importante para você? Jó está mostrando para nós que isso é buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Amém?